Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Hoje nós vamos terminar a unidade 4 de ciências, tá bom? Essa unidade que nós estamos falando sobre as misturas em nosso cotidiano. Nós iniciaremos na página 102, tá bom? Faremos uma revisão desse conteúdo nas páginas 102 e 103, e na página 162 a gente vai corrigir a tarefa, ok? Em outro vídeo, nós vamos fazer a revisão desta unidade através de mapas mentais. Vamos começar? Então, vamos lá. O que aprendi? A maioria dos objetos e elementos da natureza que conhecemos é uma mistura de dois ou mais materiais. Para serem separados, utilizamos os métodos de separação de misturas, tá bom? Então, para separar a maioria dos objetos encontrados, a gente usa os métodos de separação de misturas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a decantação. A decantação é usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos, tá? Então, a decantação separa as misturas de sólidos e líquidos, tá bom? Nesse processo, o sólido deposita-se no fundo do recipiente com o passar do tempo, separando-se da fase líquida, né? Então, para que a decantação aconteça, a gente pode observar aqui, a mistura tem que ficar em repouso por um certo tempo, tá bom? Para que o sólido se deposite no fundo do recipiente, ok? A decantação também é usada para separar misturas heterogêneas, tá bom? Ou seja, de fases diferentes, de líquidos de densidades diferentes, utilizando um funil de decantação. Então, a decantação, ela pode ser usada para separar misturas formadas por sólidos e líquidos, e também a decantação, ela pode ser usada para separar misturas heterogêneas de líquidos, tá? Então, também pode separar líquidos e líquidos, mas nesse caso, tem que ser de densidades diferentes, tá bom? E também, desta maneira, utiliza-se um funil de decantação, que é nesse caso aqui, é um processo, né, mais laboratorial. Agora na página 103, vamos falar da filtração, ok? Esta imagem aqui. A filtração é usada para separar misturas heterogêneas. Então, a filtração separa misturas heterogêneas, tá bom? Ou seja, de fases diferentes, formadas por sólidos e líquidos. Assim, quando a mistura passa por um filtro, o sólido fica retido no filtro e o líquido passa por ele, tá bom? Então, na filtração, o sólido, ele fica retido no filtro, tá? E o líquido passa por ele, ok? A evaporação é um método de separação de misturas homogêneas, tá? Ou seja, que tem apenas uma fase, que tem apenas uma aparência de sólido dissolvido em um líquido, ok? Nesse caso, o componente que evapora com maior facilidade é separado dos demais. Então, como exemplo da evaporação, a gente tem, né, a água e o sal. Onde a água se evapora, fica o sal, né? Para a formação do sal de cozinha, seria um processo inicial para que isso acontecesse. A separação magnética é usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea, ou seja, de uma mistura de fases diferentes, tá? Formada somente por sólidos, tá? Então, a separação magnética ela é formada somente por sólidos. Para que a separação ocorra, pelo menos um dos componentes deve ser atraído por um ímã, tá? Então, na separação magnética, um dos componentes precisa ser atraído por um ímã, né?
porque essa separação acontece, né, como a propriedade magnética, ok? Agora a gente vai na página 162 para corrigirmos a tarefa de casa. Vamos lá? Peguem o livro de vocês, coloquem lá na página 162 para corrigirmos a cruzadinha, exercício 4, ok? Podemos começar? Leia as frases a seguir e complete a cruzadinha. Tipo de mistura formada por uma única fase e que apresenta as mesmas características em toda a sua extensão, né? Então, formada por uma única fase é mistura homogênea, tá? Fases diferentes, heterogênea. Uma única fase, homogênea, que é a resposta aqui do 1. Homogênea, certo? 2. Método de separação que ocorre quando usamos um filtro. Quando usamos um filtro, acontece a filtração, né? Então, exercício 2, filtração. Se eu estiver rápida, pessoal, dê uma pausa, tá bom? 3. Estado físico da solução formada por gases atmosféricos. A gente tem estado físico, né? Estado sólido, líquido e gasoso, né? Então, o estado físico da solução formado por gases atmosféricos é o estado gasoso, que é o número 3, gasoso, tá bom? 4. Processo utilizado para separar misturas heterogêneas de líquidos. Aqui nós temos a decantação, né? Que a gente tem que colocar essa mistura, deixar essa mistura em repouso por um tempo, para que a parte sólida ela fique no fundo do recipiente, acontecendo assim a decantação, que é o exercício 4. Ok? Material que é dissolvido pelo solvente. Material que é dissolvido pelo solvente é o soluto, tá? Material que é dissolvido pelo solvente é o soluto. Vamos ver, aqui ó, soluto, tá bom? O solvente, estando em maior quantidade, né, dissolve o soluto. 6. Objeto essencial para que a filtração possa ser feita, né? Então, para que ocorra uma filtração, tem que ter o filtro. Exercício 6, item 6, filtro, tá? E 7º, porção de uma amostra de matéria que apresenta as mesmas características. É a fase, né? Se tem as mesmas características, a gente classifica como homogênea. E se tem características diferentes, a gente classifica como heterogênea. Então, aqui, no caso, né, a resposta é fase, tá bom? Ok? Corrijam direitinho, tá, pessoal? Agora a gente vai para o próximo vídeo. Vamos lá?